Como uma menina latina com raízes de imigrantes no Texas passou de gorjetas universitárias a protagonizar um império de mansões, jatos particulares e capas em revistas, enquanto evitava o escorpião de uma traição que abalou seu mundo. Eva Longoria não é uma atriz comum, é um poema feito de ouro, mármore e ambição, mas a sua história está repleta de contrastes, a modéstia dos primeiros anos e a opulência dos tapetes vermelhos, a dor de um casamento desfeito e a ternura de uma maternidade milionária. Neste primeiro capítulo vamos explorar seus primórdios, seu auge como Gabrielle Solis em Desperate Housewives e como transformou esse estourar de fama num verdadeiro legado de luxo ao preço de lágrimas, traições públicas e decisões corajosas. Mas atenção, antes de mais nada, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative a campainha, porque se segue não o verá em mais lado nenhum. Eva Jacqueline Longoria nasceu a 15 de março de 1975 em Corpus Christi, Texas. Foi criada perfeita para uma história de superação. Pai jardineiro, mãe educadora, família que trabalhava sem descanso para que ela tivesse oportunidades que eles nunca tiveram. Num lar modesto, os domingos eram para sopas caseiras, abraços e uma câmera Polaroid que imortalizava cada sorriso. Na escola, a pequena Eva já imitava celebridades, sonhava em ser atriz, enquanto a sua colega sonhavam apenas com sapatos bonitos. Desde muito jovem, ela sabia que a palavra latina tinha um peso que ela deveria reinventar. Quando concorreu ao Miss Corpus Christi, ganhou mais do que uma coroa, recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Califórnia. O seu primeiro salário foi lavando pratos para estudantes de cinema. Fez-lhe perceber uma coisa: o glamour tem um custo e é ela quem deve pagá-lo, não o destino. Depois de pequenos papéis, a estrada levou a Los Angeles. Ela era ousada, persistente e elegante, sem aparentá-lo, até que em 2004 a sua vida explodiu para sempre. Então ela apareceu, Desperate Housewives. Eva passou de ser mais uma latina em Hollywood a se tornar a personificação do escândalo, do glamour e da feminilidade ousada. Como Gabrielle Solis interpretava uma ex-modelo da Flórida, com segredos ardentes, os produtores a viram, a vestiram-na com alta costura, um Chanel aqui, um Dior ali, e acendeu as telas com cada olhar provocante. Ela ganhou até o $7.000 por episódio, mais comissões internacionais. De repente, ela não era mais apenas a latina que chegou a Hollywood, era a mulher que Hollywood precisava, bonita e inteligente, desconcertante e totalmente imperdoável. Os seus prêmios e capas transformaram o seu nome em ouro, mas além do dinheiro, a fama concedeu-lhe um luxo impensável: comprar uma casa, e não qualquer casa. Assim que se casou com o jogador Anthony Parker, Eva quebrou o seu próprio molde. Ela deixou os apartamentos para se mudar para uma vida minimalista em Brentwood, Los Angeles. 5 quartos, espada, piscina, um oásis desgastado em sofisticação, custou cerca de 3,8 milhões e quando ampliada por designers franceses para uma remodelação em mármore e aço, atingiu mais de 7 milhões de valor atual, o que em Corpus Christi era impensável, em Los Angeles era real. Naquela mesma noite, chá, arte contemporânea e uma senhora Eva que sorria diante do reflexo na piscina iluminada, e chegou o casamento num castelo francês do século X, com um vestido de $200.000, joias de $500 mil e chefes de renome, Michelin. Era perfeição absurda, fotos tiradas por drones, videoclipes, fogos de artifício, um desfile digno de uma rainha de conto de fadas em carne e osso, e marcas de luxo. Nesse tapete vermelho, Eva foi coroada como a máxima latina sofisticada do mundo, mas o capricho do luxo não termina em uma casa ou um vestido caro. Eva dirige a sua mobilidade a partir do extremo do luxo. Nesta mesma época, ela encheu a sua garagem com um Range Rover Vogue negro, veículo de gala, um Mercedes classe cinza chumbo para reuniões secretas e um Porsche Cayenne conversível para os dias ensolarados em Malibu.
cada carro fala de mim, diz uma mensagem, e chama-se o seu poder sem ostentação, e quando o mundo precisou dela ativa, de Hollywood a Couture Week em Paris, ela viajava num Gulfstream GT180 privado, equipamento de primeiro, cozinha completa e tripulação familiar, ninguém a esperava em voos comerciais. Essa é a vida de Eva Longoria, estratégica, silenciosa, poderosa. Disse que uma verdadeira estrela brilha sem aplausos, e Eva demonstrou isso. Galas em Cannes, em frente a esculturas de gesso que pareciam segui-la, filmagens ao amanhecer ao lado de estrelas latinas e apresentações em desfiles diários, vestidos com decote que brincavam com a sua herança latina, joias com rubis que pareciam gotas de paixão e bolsas soberbas em cor caramelo, mas toda a ostentação era apenas parte do guião. Ela sabia que às vezes, o maior efeito é alcançado através de um colar simples, um penteado discreto ou um olhar, o seu minimalismo elegante, um fato branco de calças largas e top valentino, era tão devastador quanto os seus filmes ou discursos. Quando Eva Longoria assinou o divórcio, o mundo inteiro assistiu, mas poucos viram o renascimento que estava por vir. Enquanto os tabloides especulavam, ela concentrou-se em redesenhar a sua vida e seu império. Começou a investir em restaurantes, como aquele que abriu em Hollywood com uma mistura de cozinha mexicana e californiana. No interior, cada esboço, louça e balcão de vidro foi desenhado por ela, com aquele gosto pelo detalhe que lhe permitiu vender a sua imagem por milhões. No comando do local, intensificou-se a atenção de celebridades, influenciadores e imprensa. Criar um ambiente seleto era tão importante quanto o menu. Não era um simples empreendimento gastronômico, era uma extensão da sua marca, da sua estética e sua mensagem. Ao mesmo tempo, lançou a sua linha de tequila, não uma bebida genérica, mas uma criação pensada como um manifesto de tradição e sofisticação. Garrafa de vidro, transparente com o selo dourado, destilação artesanal e extrato de agou. O preço elevado fazia parte da storytelling. Não se pode dizer que apenas uma marca é a sua herança latina engarrafada. Assim, Eva misturava cultura, luxo e feminismo. Mulher latina, poderosa com uma bebida na mão. Não parou por aí. Na Ambelli Bubble Entertainment, a sua produtora, os guiões tornaram-se uma exigência social. Produziu séries sobre mulheres de poder, coragem e raízes. Cada episódio mostrava uma Eva por trás, um spot onde se certificava que ela não era apenas atriz, era dona da sua voz. O seu nome começou a aparecer em prêmios como investidora, produtora e empresária com critério. Os carros e a casa já não eram suficientes. Eva adquiriu outra propriedade, desta vez em Vale de Bravo, México, uma bela fazenda colonial transformada numa joia residência de design contemporâneo com vistas para o lago e jardins infinitos. Essa tornou-se palco de eventos VIP, conferências, sorrisos políticos e atos solidários. Embora mantenha sua residência principal em Los Angeles, usa Vale como símbolo das suas rezares, como uma ponte entre os dois lados da sua identidade. Um lugar onde quem chega sabe que está se entrando no mundo. Eva, elegante, com espírito de lar, mas mais sofisticado do que nunca. Também concretizou o investimento imobiliário em Miami Beach, o seu minimalista apartamento de 2 andares e parede a parede, terraço com piscina vista para o mar, arte moderna em todas as paredes e um heliporto no telhado. Esse espaço tornou-se o centro de retiro da família, reuniões executivas, jantares íntimos e a celebridade da Tinex, ultrapassando fronteiras. Cada visita era uma declaração silenciosa sobre quem ela é agora. Mãe, esposa, empresária latina, vencedora. A maternidade foi a última reviravolta precisava para fechar a sua narrativa triunfal. Com José Bastão como apoio silencioso, Eva deu à luz o seu filho Santiago em 2018 num hospital privado. A partir desse momento a sua vida mudou. Já não era mais o luxo contido em carros e castelos. Era uma mãe viajando em jato com malas infantis e uma carruagem de design esperando o fim de um discurso. Vê-la chegar em tapete acompanhada pelo seu filho sempiterno impecável em Chanel ou Dior Mini foi a confirmação de que ela podia ser elegante
elegante, terna, inclusiva e poderosa ao mesmo tempo. E entretanto, na sua loja de bolsas e relógios, você pensava que existiam modelos raros. Ela traz essa escolha íntima, uma Hermès Birkin cor caramelo, um Rolex Daytona feminino, um Cartier Santos. Cada peça escolhida sem chamar atenção, mas evidente. Às vezes basta o brilho de uma joia no pulso para dizer mais do que 1000 discursos políticos. Mas o poder real não se constrói apenas com luxos visíveis. O seu ativismo continuou porque ela sabia que um roteiro não é suficiente. Educou comunidades, levou ambulâncias ao Texas após desastres naturais, organizou galas em prol dos direitos dos imigrantes e mulheres. E cada gala tinha um dress code que dizia tanto quanto qualquer declaração. Essa mensagem lhe rendeu críticas conservadoras que a acusaram de usar a sua fama como um manto político. Ela respondeu com fotos de crianças formados pela sua fundação, conferência que gravava com câmaras e recortes de imprensa onde já não aparecia uma atriz sensual, mas sim uma líder latina. As suas escapadas continuam a ser apolíneas. Jeto para Kansas a cada primavera, iate no Mediterrâneo com flores frescas, jantar e íntimas com diretores, visitas saudáveis privadas. Permite retratos familiares onde o seu filho sorri com ela. Madrinha vestida de linho branco e um chapéu leve. É uma imagem de mãe latina que gere a sua agenda entre filmagens e ajuda humanitária, respeitada em todos o aeroporto VIP. E quando lhe perguntam pela imprensa por que mantém tanto luxo, responde sempre da mesma forma: porque o luxo é uma ferramenta, é uma forma de a minha voz seja ouvida. Não se trata de cobrar, trata-se de mostrar que uma rapariga latina pode não só ter tudo, mas também saber como usá-lo. Essa frase resume o seu império. Não era ostentação vazia, é poder com propósito. Quando Eva assinou o divórcio com Tony Parker, não foi uma simples separação, foi uma implosão pública que abalou todas as manchetes do mundo. As revistas não falavam de outra coisa, a questão é que não foi uma infidelidade qualquer, infidelidade não foi um rumor, foi uma traição com nome, apelido e contexto escandaloso. Tony Parker mantinha um secreta com a esposa de um colega de equipa, um caso que misturava desporto, a amizade e a cama. Eva, ao descobrir isso, não esperou. Rompeu a relacionamento com a mesma classe com que tinha sustentado todo o seu casamento. Sem lágrimas nem espetáculos, ela apresentou-se à imprensa com um vestido branco, olhar firme e lábios vermelhos como uma declaração de guerra. Ela falou pouco, mas disse tudo. A mulher traída não se tornaria em vítima. Essa foi a sua vingança, manter-se de pé vestida com poder sem escândalo desnecessário. E o público, sem vez de culpá-la ou julgá-la, abraçou-a, porque quando uma mulher poderosa é ferida e não se rebaixa, ela se torna uma lenda. Eva soube lidar com os holofotes. Ela reapareceu pouco tempo depois em galas beneficentes, conferências sobre liderança feminina, fechando contratos que antes estavam nas mãos dos homens. Em vez de se esconder, ela mostrou-se. Cada aparição era um novo capítulo da sua narrativa de controlo. Não me destróis, tu definis-me, mas nem tudo no seu caminho foi aceite com flores. A sua crescente participação começou a incomodar setores que preferiam artistas calados. Eva não só opinava, organizava, falava em convenções democratas, angariava fundos para campanhas, denunciava leis contra os imigrantes. Ela dizia que ser latina nos Estados Unidos era mais do que um rótulo, era uma responsabilidade. Apoiou abertamente Barack Obama, depois Hillary Clinton e finalmente Joe Biden. Cada campanha tinha Eva nas suas fileiras não como adorno, mas como estratega real. Nos bastidores, ligava para investidores, selecionava mensagens, mobilizava comunidades. Ela não estrela opinando, era uma estrela opinando, era uma superadora política com milhões de seguidores. E claro, chegaram os ataques. Colunistas conservadores acusavam-na de hipócrita. Diziam que ela pregava a inclusão de um apartamento de luxo e falava de justiça enquanto voava em jato particular. Eva, longe de se justificar, redobrou a aposta. Publicou fotografias com meninas bolsistas. Pela sua fundação mostrou estatísticas de alfabetização em áreas que ajudava e publicou um vídeo dela a cozinhar com mães imigrantes em bairros vulneráveis.
A sua mensagem era simples: posso viver com luxo e ainda assim lutar por quem não lute. Não faltaram tentativas de derrubá-la. Alguns ex-parceiros comerciais tentaram processá-la por suposta incumprimentos. Nunca prosperaram. Outros meios de comunicação tentaram atacá-la com fotos antigas, frases tiradas do contexto ou gestos inadequados. Mas o público, especialmente o público latino, já a tinha transformado numa da sua. Ela era a sua estrela, o seu símbolo, a prova viva de que sim, é possível. E essa identificação não foi casual. Eva trabalhou a sua imagem com uma inteligência cirúrgica. Ela não era apenas atriz, era estratega. Cada passo era pensado. A sua equipe selecionava eventos, editoriais, entrevistas com o mesmo cuidado com que se escolhe um diamante. Nada era improvisado. Até a sua estética era calibrada ao milímetro. Vestidos que evocavam raízes, maquilhagem em tons terra, joias que falavam de tradição mais do que ostentação. Era uma latina de luxo, sim, mas com mensagem, com história, com fundo. Enquanto outras celebridades se perdiam em excessos ou silêncio, Eva tornou-se um ícone cultural com poder real. Ela organizou fóruns de liderança feminina em espanhol, financiou documentários sobre migração, dirigiu filmes com protagonistas hispânicas. Eva não só falava, financiava, produzia, atuava. O seu ativismo não era nas redes sociais, era de cheques, contratos, leis que mudavam porque ela estava lá. Em Hollywood começou a ser mais respeitada além do tapete vermelho. Diretores, executivos e meios de comunicação começaram a vê-la como uma figura de peso, uma mulher que não só vendia bilhetes, mas também podia decidir o que era filmado, quem era contratar e como contar uma história. E isso, para uma mulher latina narcisista e machista do mundo, é uma conquista colossal. Eva quebrou tetos de vidro com saltos altos designer, mas talvez o seu triunfo mais poderoso foi mostrar-se como mãe. Porque num mundo onde a maternidade costuma ser romantizada ou silenciada, Eva Evil partilhou imagens do seu filho durante os dias de filmagem, entrevistas onde falava sobre criar com amor e respeito, campanhas em que aparecia como uma mulher que trabalha e ama ao mesmo tempo. O seu filho, Santiago, não era um acessório, era sua para continuar. E assim, enquanto outros tentam sobreviver à fama, Eva transformou-o numa ferramenta. Não é uma celebridade que envelhece, é uma empresária que evolui, uma ativista que cresce, uma mãe que ensina. Agora, olhe bem, Eva Longoria não era apenas uma figura presente, é uma marca global, uma história de ascensão, sucesso e propósito. Desde a sua mansão em Brandwood até a sua fazenda em Vale de Bravo, do Porsche e do Range Rover ao jato particular que atravessa os mares. A sua vida é uma poderosa demonstração do que significa viver com propósito e puro luxo. Cada investimento, cada sorriso familiar no tapete vermelho, cada participação sua em projetos com mensagem social é uma aposta consciente. Não se trata de esbanjar, mas sim de transformar. As suas propriedades, avaliadas em dezenas de milhões, não são caprichos, são ativo em si. As suas viagens em jatos e seus jantares em ietes não são vazios. São cenários onde se assinam acordos, patrocinam causas e se tecem redes de impacto. Os seus investimentos em tequila, restaurantes, moda e cinema permitem dizer que uma rapariga latina de Corpus Christi pode ser dona do seu destino econômico, e o mais significativo é que ela conseguiu isso sem abandonar a sua identidade. O seu legado em Hollywood é um testemunho visível. Unbelievable Entertainment produz séries que ampliam a voz latina.
As suas nomeações para prêmios como produtora e realizadora foram históricas. Na política, o seu nome aparece ao lado a presidentes e ministros pelo seu trabalho no empoderamento feminino. E no plano pessoal, as fotografias dela com Santiago não são apenas ternas, são uma declaração da nova face do poder, mãe estrela, empresária, ativista. Algumas revistas chamam-na de a latina mais influente da América, e não é por acaso. Não basta ser famosa, é preciso saber o que fazer com essa fama, e ela conseguiu. Cada investimento, cada discurso, cada campanha da sua fundação é mais uma linha na sua biografia de poder. Mas como todo império, também existe o questionamento: pode uma figura tão luxuosa e poderosa realmente encarnar a justiça social que pregam? Pode uma mulher que viaja em jatos particulares falar de igualdade sem parecer uma instituição de caridade corporativa? A resposta fica por sua conta. Porque Eva Longoria não é ficção. É um espelho de luxo, poder e responsabilidade. Quem se aproxima da sua vida vê glamour, quem aprofundar encontrará audácia feminina. Quem parar para observar 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 encontrará audiência não é ficção. É uma esperdotro que exerce o poder e responsabilidade. Quem se aproxima da sua vida vê glamour. Quem aprofundar encontrará audácia feminina. Quem parar para observar encontrará uma transformação real. E agora a pergunta final: acha que Eva Longoria representa um modelo real de empoderamento latino ou é apenas uma figura luxuosa com boa imagem pública? Lemos os seus comentários. Se esta viagem pelo luxo, ambição, escândalos e o legado o emocionou, dê um curta, inscreva-se, ative a campainha e partilhe este vídeo com alguém que queira conhecer a verdadeira face do poder latino.